Vamos lá, gente. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Maravilha. Vamos lá. Liz, você vai apresentar também ou você está somente assessorando a sessão? Estou assessorando a sessão. São três trabalhos, né, professor? A gente tem Ok. autor de dois deles, né? A Fernanda e a Daniela. Não Fernanda tenho. eu já conheço. Fernanda já é BFF quase. Tudo bom, Fernanda? Bom dia, tudo jóia com você? Maravilha. Daniela, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Prazer. Eu sou o pós-doutoranda da Unifesp e estou apresentando aqui meu trabalho, que vem do meu trabalho junto com a Unifesp. Maravilha, perfeito. Gente, eu não sei se o terceiro trabalho virá, né? São 8h32 já. Acho que a gente pode começar. Me apresentar, né, novamente. Eu sou Tiago Soares, sou professor aqui no INSPER, faço pesquisa na interseção entre inovação e estratégia corporativa, né? Então, acho que a gente pode fazer uma rodada de apresentação rápida. Como, pelo visto, eram dois trabalhos, só a gente tem bastante tempo, então dá para até trocar uma ideia depois sobre o que a gente quiser. Tá bom? Liz, você quer começar? Já que você está ajudando a gente aí, você é a pessoa mais importante da sessão. Pronto, vocês estão conseguindo me escutar? Que deu uma travada aqui no meu botão, mas está ouvindo? Pronto, eu Sim, sou Lise, eu sou doutoranda aqui na Universidade Federal do Ceará. Faço doutorado em Administração e Controladoria e estudo inovação. Ela congelou, não foi? Tá, peraí. Espera ver se ela volta. Liz, você congelou. Você estava dizendo que estuda inovação, aí congelou. Então, acho que a minha tese é voltada para o ecossistema de inovação, o papel dos atores e a expansão da hélice tríplice, né? E aí a gente estou fazendo algumas definições nesse sentido. Maravilha, perfeito. Daniela, você quer? claro. Eu sou doutora em Consumo e Transformação Digital pela Uninove. Atualmente estou fazendo meu pós-doutorado na Unifesp, na parte de inovação tecnológica. Eu sou professora na FATEC, na área de gestão, e atuo também no ecossistema de inovação como mentora de startups, em especial em captação de recursos públicos não reembolsáveis. Maravilha. Você está fazendo pós-doc com quem? Com o professor Fábio Fauci. Fábio Fausto. Perfeito. Beleza. Então, vou passar a bola para Fernanda agora. Bom, eu faço doutorado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Aqui a linha de pesquisa é voltada ao agronegócio. Então, como eu vim de Rondônia para cá, eu trouxe como ideia de pesquisa, que vai ser a minha tese, é voltada como o tambaqui, um peixe característico lá da região. Ele pode ser uma marca da região, então utilizando aí a abordagem de place branding. Perfeito, gente. Então, vamos lá. Olha só. Acho que a gente pode seguir a ordem dos artigos do jeito que eles aparecem na seção, né? O primeiro seria o Innovation Intermediaries, a Contribution to Literature. Esse é o seu, Daniela? Não, não. O seu é uma Não, inovação e eficiência? isso. Perfeito. Então, acho que a gente pode começar com a Fernanda, então. Falei com a Fernanda, ela disse que eu poderia passar o vídeo, né? Então eu vou compartilhar aqui, viu, professor, na tela. Claro, ok. Ou o senhor prefere o vídeo mesmo, né? Depende dela. Se ela preferir apresentar, eu acho melhor, né? Porque aí, Então pronto, fica a cada vez que critério. você apresenta, Por mim, diferente. Prefere que eu apresente, eu então? prefiro, por favor. Tá bom.
Vou compartilhar. Pronto, estão visualizando? Sim. Ok. Tá, joia. Então, vamos lá. Bom dia a todos mais uma vez. O meu artigo, ele tem como título Indicações Geográficas para Redução da Informação Assimétrica, Potencialidades para o Tambaqui Amazônico. Ele foi desenvolvido por mim, Fernanda, e em conjunto com o professor Carlos André da Silva Miller, que ele é meu co-orientador e é professor da Universidade Federal de Rondônia. Bom, as atitudes, os hábitos, o comportamento dos consumidores têm mudado ao longo dos anos, né? Agora tem muito mais se preocupado com a questão dos atributos de qualidade e de segurança alimentar. E é por esse motivo que os produtores, né, estão mais preocupados agora com estampar os produtos característicos do seu local de origem, assegurando em maior qualidade desses alimentos e até mesmo maior reputação para o local, para o alimento, maior identidade própria e credibilidade desses alimentos. E assim vem um conceito, né, a utilização dessas indicações geográficas para estar associada ao local em que esses alimentos são produzidos. E os fundamentos da indicação geográfica, elas podem ter o suporte na nova economia institucional. A partir desse pressuposto da nova economia institucional, é possível resolver algumas falhas do mercado que estão relacionadas à assimetria da informação, quando não tem certeza, né, quanto a todas as informações relacionadas àquele produto. E assim, utilizando-se, né, esses pressupostos, acaba combatendo essas informações assimétricas, acabou ofuscando, então, os comportamentos oportunistas e as incertezas oriundas dessas falta de informação completa. Ao analisar as indicações geográficas, é possível verificar que, por exemplo, o tambaqui, produzido na região do Vale do Jamari, ele se trata da primeira indicação de procedência do estado de Rondônia e foi obtida em agosto de 2023. Então, a obtenção dessa indicação tem o potencial de agregar ainda maior valor para o tambaqui para a região. Então, esse artigo se trata de um ensaio teórico que tem como finalidade responder a seguinte questão de pesquisa: como as indicações geográficas podem contribuir para a redução na simetria de informação em transações de produtos agroalimentares? E aí utiliza como contexto o tambaqui, né, recém obtida essa indicação no ano passado. Como fundamentação teórica, nós temos a discussão a respeito da nova economia institucional. A partir daí reconheceram as falhas de mercado existentes, e além da questão da racionalidade limitada e do oportunismo, ainda existem a disponibilidade desigual de informações, né, oriundas da informação assimétrica. Então, é quando essa informação ela ocorre, essa falta de informação, quando há uma disponibilidade inadequada entre o comprador e o vendedor, quando um dos dois, né, ou ambas as partes, não tem conhecimento total sobre aquele produto, aquele serviço ali. Então, acaba acarretando em condições de contratação injusta, porque sabe parcialmente dessas informações, e tem como consequências o risco moral e a seleção adversa. Nesse contexto de informação assimétrica, vem o papel das instituições no sentido de restaurar, então, a eficiência nas relações caracterizadas por informações imperfeitas. Então, cabe a essas instituições tornar os sinais de qualidade mais credíveis dos produtos e, assim, minimizar os custos de transação envolvidos. Quanto às indicações geográficas, elas são feitas, né, desenvolvidas quando os produtos apresentam qualidades atribuíveis à sua origem geográfica. Então, nesse contexto, a União Europeia ela se destaca na proteção de seus produtos agrícolas, e com um caso notável tem-se o champanhe, que possui proteção dentro do sistema europeu. Na União Europeia, as modalidades da indicação geográfica estão divididas em denominação de origem protegida e indicação geográfica protegida.
Já no Brasil, o marco legal é da Lei da Propriedade Industrial, e essas definições, elas são semelhantes à da União Europeia, e tendo as modalidades de denominação de origem e indicação de procedência. Assim como da União Europeia, a indicação de procedência, ou então a indicação geográfica protegida, no caso da União Europeia, elas são, quando elas não estão vinculadas, os produtos, vinculados estritamente às características naturais da região. No Brasil, atualmente, possui mais de 80 registros, né, de indicação de procedência reconhecidas, o que gera benefícios a diversos setores da economia. Então, como resultado desse ensaio, ao analisar né, toda a literatura a respeito da indicação geográfica e da assimetria de informação com base nos pressupostos da nova economia institucional, verifica-se que alguns problemas decorrentes dessa informação assimétrica pode ser solucionado a partir do reconhecimento da indicação geográfica. Por exemplo, nas relações comerciais informais, com a indicação geográfica, as organizações elas são cada vez mais formalizadas a partir das suas práticas comerciais. Quanto às incertezas relacionadas à qualidade, por meio da indicação geográfica, há um estabelecimento de padrões do processo de produção para a garantia da qualidade e a segurança do alimento. A seleção adversa, que é outra falha reconhecida na nova economia institucional, permite resolver essas falhas associadas a produto de alta qualidade. E o selo da indicação geográfica, então, deve ser estampado na embalagem, o que assegura maior credibilidade do produto. A concorrência desleal também é combatida, porque vai consolidar até uma consolidação de uma marca, que permite uma diferenciação em função local de origem, e além disso, os consumidores estão dispostos a pagar por um preço premium, né, por estar ali estampado na embalagem essa indicação geográfica. E combate as práticas oportunistas, já que garante o uso exclusivo por agentes econômicos em determinada região, o que impede terceiros se beneficiar indevidamente dessas qualidades do produto. Então, analisando especificamente o contexto do tambaqui, é possível observar, então, de acordo com cada um desses itens relacionados aos problemas, algumas soluções que podem ser resolvidas, né, desenvolvidas a partir dessa indicação geográfica. Por exemplo, no caso das relações comerciais informais, as práticas, a maior formalização dessas práticas, porque caberá à ACRIPAR, que é a Associação de Criadores de Peixe do Estado de Rondônia, o controle, a auditoria, a rastreabilidade, promoção e a comercialização dos produtos. Então, ela que vai ser responsável por todo o processo ali da produção desses produtos, do peixe em si, né? E quanto às incertezas quanto à qualidade, também será combatida porque tem o Conselho Regulador, ele elaborou um caderno de especificações técnicas, que determina, então, os procedimentos que o piscicultor deverá seguir em sua propriedade, produção, processamento e armazenamento. Então, todos os piscicultores que se aderem, né, voluntariamente para a utilização desse selo de indicação geográfica têm que seguir esse manual, vamos dizer assim, de produção. E, além disso, a qualidade também vai ser assegurada por meio de estampar, né, nas embalagens o selo ali da indicação, conforme ali na figura. Então, ali vai ter certeza que o produtor ele passou por todo esse processo aí para a criação do peixe. Também combate a seleção adversa, porque a apresentação desse signo, né, desse selo ali distinto e representativo, vai diferenciar os bens e indicar sua origem, e assim os atores envolvidos se comunicarão mais facilmente, e por sua vez o consumidor vai valorizar ainda mais esse signo, vai combater a concorrência desleal, porque assim proporciona maior vantagem competitiva e agregação de valor, e além disso o peixe vai ter um diferencial no mercado, e por fim também mitigam as práticas oportunistas, porque assim os produtores, né, os piscicultores, eles vão se aderir voluntariamente ao uso dessa indicação de procedência. Então, aqueles que utilizarem de maneira não autorizada e indevida serão penalizados pela ACRIPAR, que é a associação responsável. Como conclusão, verifica-se então que a indicação geográfica é um sinal credível aos agentes econômicos, o que mitiga quaisquer condições de riscos e incertezas envolvidos quanto à sua qualidade. E assim, ao analisar o contexto da comercialização do tambaqui do Vale do Jamari, verifica-se que trata-se, então, de uma estratégia proeminente.
Quanto sugestão para estudos futuros, seria interessante analisar o comportamento desses agentes econômicos, né? Se eles existem algumas resistências, algumas tensões envolvidas ali para essas práticas, para poder utilizar esse selo, ou pode ser analisada a partir de outros fenômenos, como a teoria neo-institucional sociológica, o marketing social, e outra análise também é das estratégias de brand, né? Como que o alimento está relacionado ao local e como essa sinergia entre o alimento e o local influencia na percepção dos consumidores. Como conclusão, a gente verifica que a certificação ela tem o potencial de agregar valor e proteger os produtos agroalimentares. E é uma estratégia alternativa, né? Uma alternativa para o desenvolvimento regional, baseando-se em seus agentes econômicos. Essas são as referências utilizadas para essa apresentação. Obrigada. Perfeito, Fernanda. Obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. Gente, como é que eu acho que seria interessante a gente tocar agora? Eu acho que, Liz, você tem comentários para os papers ou não? Travou um pouquinho, o que foi? Queria saber se você tem algum comentário para os papers, se você gostaria de discutir ou se sou eu que faço isso daí, como é que vai ficar? A gente pode determinar um tempo, para o professor ir discutindo, né? Fazendo perguntas Perfeito. Então, eu queria ser o último. Então, queria começar por você, Liz. Vamos lá. Pronto, primeiramente parabenizar o trabalho, né, da Fernanda aí. E aí eu fiquei com uma dúvida, né, conhecendo as indicações geográficas, aí um primeiro ponto de questão, Fernanda, hoje a gente já tem 80 registros, né, pelo que você apresentou no trabalho. A lei a partir de que desde 96, mas teve o decreto de 2022, né? Que regulamentou as indicações. Essas 80, então, já veio de antes, não foi de 2022 para cá, né? Então, ela mesmo sem essa regulamentação do decreto, as indicações geográficas já eram concedidas, né? É isso? Uhum, exatamente. Certo. E assim, pelo trabalho, né, pelo estudo, assim, apesar, né, de Brasil ser, a gente só tem 80 registros, apesar de que a gente sabe que tem produtos bem característicos de diversas regiões. Do Sul, aqui no Nordeste, né, a gente tem diversos alimentos típicos de frutas, no Norte também, né, em várias regiões. O que é que você acha, assim, para fortalecer, né? Essas partes das indicações geográficas, quais são as principais barreiras que assim, dentro do seu trabalho, né, que você possa comentar mais, que precisam, né, ser derrubadas para esse fortalecimento, para que no Brasil a gente tenha mais, porque na minha visão, é um importante instrumento, né, para o fortalecimento de vários produtos, para várias, às vezes, associações que têm produtos mais naturais consigam, né, que não venha só essa industrialização, mas que produtos consigam eles se desenvolver e fortalecer certas associações, certas localidades, né? E aí a gente manter, né? Então, assim, seria essa a minha pergunta, deu para entender? Entendi. Eu vou, na verdade, responder com base na questão do tambaqui, que foi o que eu acompanhei, né, enquanto a obtenção da indicação geográfica. Na verdade, não acompanhei, eu soube o que aconteceu em conversa com os agentes ali envolvidos. O caso do tambaqui foi uma função, acho que acredito que é característico, né, das outras, a obtenção de outras indicações geográficas, relacionada ao SEBRAE, e eles tiveram o papel de indicar, pedir uma análise de potenciais produtos que podem, né, ser obtidos essas indicações geográficas. Então, eles fazem todo um trabalho determinando todo o histórico, por que pode ser obtido, né? Então, explica ali quais regiões estão envolvidas, o que eles fazem. Na verdade, é a questão da notoriedade do produto, né? Então, faz todo um documento registrando tudo. Então, até me repassar esse documento, tem todas as matérias que falam ali do tambaqui desde o início, quando surgiu. Então, assim, eles têm que comprovar mesmo que o produto é produzido ali, então tem que ser uma análise bem aprofundada dessa questão, né? E fora entrevistas, são feitas com vários agentes, ou responsáveis pela CRIPAR, os piscicultores, e assim, além dessas dificuldades, né, de comprovar, de mostrar que tem, né, diversas pessoas envolvidas, que o produto é dali da região, além da obtenção, depois de tudo, agora um dos maiores desafios deles é assegurar que os piscicultores estão produzindo
de acordo com o caderno de especificação técnica. Então, para obtenção do selo, né, de indicação geográfica, tem que assegurar que foi produzida, a água tinha aquele pH, os peixes estavam naquelas condições. Então, tem todo um parâmetro estabelecido para dizer que se eu comer um peixe dessa propriedade que produziu e um peixe de outra propriedade, o sabor é o mesmo. Então, para isso, eles ainda não estão comercializando por conta dessa, ainda não ter essa garantia se estão mesmo todos os piscicultores em seus tanques, né, de criação produzindo nos mesmos parâmetros. Então, estão fazendo visitas constantes, né, a essas produções, para depois começar a pensar, né, nessa questão da comercialização. Até mesmo um outro desafio é quanto ao preço, né? Por ter indicação geográfica, e aí, qual vai ser o valor que vai ser vendido esse peixe depois, né? Então, e outros consumidores estão dispostos a pagar por um preço mais elevado por conta do selo apresentado? Então, existem ali certas limitações, certas dificuldades que ainda têm que ser superadas. Então, ao meu ver, né, analisando outros potenciais produtos que podem obter, acho que essas são as características assim mais determinantes, né? Então, por isso que ainda existem algumas barreiras para muitos produtos adquirirem, né, esse selo. Certo. O segundo ponto é esse trabalho você tem pretensão de ampliar, você escolheu aqui pela metodologia fazer um ensaio, né? E assim, tinha um caso bem específico, né? Não assim, pensou em fazer um estudo de caso, entrevistas com mais aprofundamentos, né? Para ter outras visões que às vezes o ensaio teórico não consegue, né? Qual foi assim, o motivo da escolha? Ok. Na verdade, da escolha em si desse é para associar com base na questão da simetria da informação, vincular ali a nova economia institucional. Mas a gente está dando continuidade, sim, nessa pesquisa, até mesmo por se tratar, né, da minha tese. Estamos fazendo entrevistas com esses agentes, igual como eu disse, né, os responsáveis pelo SEBRAE, da Agripar, os psicultores. Então, a ideia agora é desenvolver um estudo de caso para aprofundar, verificar como que esses atores, ainda mais o papel desses atores envolvidos ali, para não só a indicação geográfica, aí vem a abordagem do place brand, né? Como que eles estão querendo alavancar ainda mais a comercialização do tambaqui, em questão de exportação e tudo mais. Imagino que era uma fase anterior a um estudo de caso, mas eu quis confirmar, né, que eu acho que tem muita coisa aí para ser discutida, pensada, né, todos esses pontos que até você trouxe dentro das suas limitações, que eu acho que é algo maior que você vai englobar dentro da tese, né. Acho que foi isso, assim, professor, os principais pontos iniciais da discussão. Se a Daniela quiser fazer alguma pergunta, abrir para discussão. Parabéns, Perfeito. Fernanda. Gostei muito do seu trabalho. Achei é muito relevante, né? Porque a gente tem essas questões mais descentralizadas, né, da nossa economia, que às vezes ficam um pouco esquecidas, né? E especial aí no tema que você abordou, né, da piscicultura. E daí uma coisa que me gerou aí uma curiosidade é a questão cultural, né? Então, a gente sabe que no nosso país, muitas pessoas que trabalham aí com piscicultura, agricultura, de baixo acesso à cultura, à educação, né? E daí a gente acaba tendo uma barreira para implantar esse tipo de certificação, né? De padrões, né? As questões de compreensão, de entendimento. O seu estudo, vocês chegaram a avaliar alguma coisa relacionada a isso? Tem aí em relação à sua tese, você vai abordar esse tema? Então, em questão a essa parte, a gente ainda não identificou, mas acredito que a partir do estudo de caso vão ser obtidas, né, novas informações a respeito disso, até mesmo porque, inclusive, já estamos programando, eu vou acompanhar as próximas visitas, então a gente pode identificar se existe alguma resistência, alguma tensão ali envolvida, né, mais questões nesse sentido. Por enquanto, ainda não obtive informação a respeito disso, mas acho que ali por meio da observação, por meio das entrevistas, vão ser obtidas com certeza. Você vai fazer a coleta direto ali nos piscicultores, né? Você vai Isso, visitar as empresas. A maioria exatamente. são pequenos ou são os grandes que fazem parte desse?
Então, pelo que eu conversei com o diretor, né, o responsável presidente da Cripar, acredito que ali existem diversos tamanhos das propriedades, né? Uhum. Então, acho que ali está mais variado na questão desses tamanhos. E por isso que nós vamos escolher um pouquinho de cada, né, para variar bastante nessa visita. Mas eles, como vão visitar todas, né, vou ter um maior aprofundamento nessa questão. Legal, parabéns, Fernanda. Adorei seu trabalho, muito sucesso aí no seu doutorado. Obrigada. Perfeito, gente. Bom, Fernanda, mais uma vez, parabéns, né? Eu vou tecer alguns comentários parecidos com os que eu fiz acho que quando foi terça-feira, e vou Isso. adicionar mais alguns que me ocorreram agora. Uhum. Primeiro ponto, né? Você tinha mencionado que isso foi um trabalho na disciplina, onde vocês acabaram vendo a nova economia institucional, né? Você pegou bem a ideia da nova economia institucional. De fato, você tem toda essa questão de diminuição de assimetria de informação e tudo, e por aí vai, né? Só que você tenta vender isso daí como sendo importante para o público final, quando, na verdade, eu acho que o público final se importa mais com a questão de somente se tem o selo ou não, e não com todos os procedimentos que estão por trás daquilo ali, né? Acho que quem vai olhar aquilo ali, na verdade, seria mais um supermercados ou gente que está querendo importar o tambaqui para outro lugar. Então, acho que tem um pouco de falta de alinhamento entre a teoria que você está usando e a maneira que você está vendendo isso daí, né? Então, ao invés de usar a nova economia institucional, talvez fosse melhor usar alguma coisa relativa à reputação, né? Que o selo gera reputação e por conta disso daí atrai o público e tudo, não sei o quê. E aí, algumas outras considerações, né, que eu fiquei pensando. Primeiro, você vê o teu trabalho como sendo um trabalho sobre o tambaqui. Não é. O trabalho é sobre indicação geográfica. Então, essa é uma coisa que tem que ficar muito clara na tua cabeça. O tambaqui é o contexto que você está usando para poder entender qual é o efeito de indicação geográfica. Tá certo? E aí eu fiquei pensando, tem vários potenciais efeitos que poderiam ser explorados. Por isso que eu estou dizendo, o tambaqui é somente o contexto. Se você tiver dado, por exemplo, de vinho, porque você pega a Serra Gaúcha, você pega. Então, eles já têm isso daí há muito tempo, né? Você pode pegar, por exemplo, produtores em regiões que estão com indicação geográfica versus produtores em regiões que estão do lado, ou seja, é um vinho muito parecido, mas que acabaram que estão fora da indicação geográfica e comparar o que aconteceu com venda, com um bocado de coisa antes e depois da indicação. Mas, por um lado, a indicação ela traz benefício, a indicação ela também aumenta muito o custo, né? Porque você mesmo falou, olha, tem todo um custo de monitoramento agora, porque, perdão, tem o custo de monitoramento para a associação, eu acho que tem o custo de fazer parte da associação, e tem o custo de todos os procedimentos que você tem que implementar para estar a par do standard. Então, se você for um produtor pequeno, talvez isso te quebre. Enquanto que o teu colega que não está fazendo nada disso daí, pô, mas o quê? O peixe ele vai vender o peixe dele mais barato, tudo bem, mas a margem dele é maior. Então, tem uma série de questões aí que você poderia explorar e que não está fazendo ainda, sabe? Será que isso de fato é bom pro... Porque se você quer seguir sob essa lógica de nova economia, aí você vai lá, monitoramento, e tudo, então tem todo um custo. Eu acho que essa parte de custo de, como é que eu digo, de compliance por parte dos produtores versus os benefícios é uma direção bem interessante que você pode explorar aí na tua tese. Então, acho que eu fico por aqui. Somente, olha, só pensa um pouquinho maior, tá? Não é sobre tambaqui, é sobre indicação geográfica. Você pode ter um capítulo falando de tambaqui, que é interessante porque é uma coisa que está acontecendo agora, e você pode acompanhar todo o processo de negociação, o que é que está sendo feito, adaptação dos produtores. Aí você pode, na verdade, teorizar sobre como eles se adaptam para ficar compliant com as normas. E aí um outro capítulo é mestrado e doutorado. Doutorado. Tá. Então, um outro capítulo, então, beleza. Então, você tem espaço para fazer isso aí. Um outro capítulo da tua tese poderia ser justamente sobre indicações geográficas que já estão valendo há muito tempo. Hum,
para essas aí você tem dado. Você pode Uhum. conseguir dado, não sei como, mas eu acho que tem, porque tem um estudante do nosso doutorado que está estudando isso daí também. Eu descobri Ah, essa é semana. possível. Vale dos Vinhedos, né? Principalmente, que é o primeiro. Terra da mantiqueira, Uhum. queijo, qualquer coisa. Enfim, eu acho que dá para você pensar em alguma coisa aí. Uhum. Porque eu também sou enviesado, né? Porque eu sou muito quântico. Então, eu penso logo em dado, em experimento natural, em comparar uma coisa com a outra, né? Mas, enfim, esse aí seria meu... R$ 1 foi terça-feira, esse é o mais 50 centavos que eu tenho de comentário. É, tá joia. Tá Obrigada. bom? Tá Nada. bom. Agora a gente pode passar para Daniela. Eu não vou dar limite de tempo porque tem 1 hora ainda. Então, você promete que não vai passar 40 minutos falando? Boa, você tá mudo, Daniela. Eu acho que não, eu acho que, sei Tá lá, bom. uns 35 vai ser o suficiente. Ótimo. Então, 35 eu consigo viver. Tá, então ótimo, vou tentar ser objetiva aqui. É, o objetivo desse trabalho, quando a gente começou a fazer esse estudo, a Unifesp ela tem uma plataforma que chama ProdMais, que é de gestão de conhecimento. Então, a gente busca os dados do Script Lattes para fazer a avaliação não só dos professores, mas de todo o corpo docente e discente da Unifesp, né? Então, esse estudo, um dos objetivos dele era pensar em possibilidades de melhoria, né? Então, eu faço pós-doutorado em inovação tecnológica e uma das entregas que a gente tem é fazer uma proposta de melhoria, uma POC, em relação a ferramentas de tecnologia, né? Então, essa é uma ferramenta proprietária da Unifesp e a gente buscou aí, então, para isso, entender o que a gente tem hoje de ferramentas voltadas à gestão do conhecimento e como isso pode contribuir tanto para a academia quanto para as empresas que, em especial as inovadoras, né, que precisam aí de pessoas especializadas, né, mestres e doutores fazendo parte aí dos seus departamentos de pesquisa e desenvolvimento. Então, aqui a nossa agenda, né? Introdução, fundamentação teórica, métodos, resultados e conclusão do trabalho. No Brasil, no Brasil não, né? No mundo, a gente tem diversas ferramentas de gestão do conhecimento e cada uma com uma função diferente, né? E características diferentes em relação a essa gestão do conhecimento. Então, aqui como objetivo, a gente teve entender, né, essas ferramentas, as diferenças entre elas, né, e encontramos como lacuna, né, então, as diferentes funcionalidades, características e como essas ferramentas podem auxiliar a organizar as empresas e a academia. Para isso, a gente definiu, então, como questão de pesquisa, qual o impacto das bases de gestão do conhecimento nos processos organizacionais e acadêmicos e como suas funcionalidades e características podem ser melhor compreendidas e aproveitadas para atender às necessidades específicas das organizações. Como fundamentação teórica, então, primeiro a gente tem a importância das funcionalidades, né, e das bases de gestão de conhecimento, que vão trazer aí diferentes características, né? Então, a gente pode destacar ORCID, ou currículo Lattes, que traz o currículo mesmo, né, dos pesquisadores, com as informações de cada um dos pesquisadores, suas produções acadêmicas e técnicas. E a gente tem como principais bases de gestão do conhecimento, então, ORCID, Scopus, Web of Science, Google Scholar, PubMed, Lattes, Script Lattes, Somos, da Universidade Federal de Minas Gerais, Stella Experta, Sucupira, Brapsit, que é da área de tecnologia, e o Mendeley. Como método, então, a gente fez a busca no Web of Science e utilizamos aqui como padrão de busca, né, então, a combinação dessas palavras, né, então, pesquisa acadêmica, plataforma Lattes, Script Lattes, currículo Lattes, plataforma Somos, da Universidade de Minas Gerais, plataforma Expert, Sucupira, avaliação de pós-graduação, ciência da informação, dados acadêmicos e ORCID.
Nós fizemos a busca dos últimos 5 anos e tivemos aí no total de resultados 141 artigos. Para a seleção dos artigos, então, a gente buscou estudos relacionados às bases de conhecimento, precisava que tivesse os textos completos para a gente fazer a revisão de literatura, e no final nós chegamos com 60 artigos. Para a classificação, a gente usou o nome da base de dados, né? Então, qual base ele se referia, qual área de conhecimento, e a gente chegou ali com 37 artigos de ciência da informação e 18 artigos de gestão do conhecimento. Pela base, né, então aqui olhando os resultados já, né, o principal artigo que apareceu foram 29 de Orcídea, e aqui a gente colocou se reduzisse para apenas uma base, então a gente tinha os resultados diferentes, né, do Orcídea ele aparece em vários artigos ali combinados com outras bases, né, então a gente somou o total de aparição para cada uma das bases. O Orcídea é o que mais aparece nos estudos, com 29 estudos, Scopus com 8, Web of Science com 4 e Bracip com 3. Os outros ficaram todos entre 1 e 2 artigos, né? E tem uma lista bastante extensa de bases que apareceram. Então, aqui como os principais resultados que a gente encontrou, né? Então, as métricas, muitos estudos são relacionados com métricas de pesquisa, né? Então, análise de desempenho desses pesquisadores, citação e métricas alternativas, e essas funcionalidades são essenciais para avaliar o impacto e o alcance da pesquisa acadêmica, né? Então, tem artigos relacionados diretamente com algumas universidades, algumas regiões, tipo Estados Unidos, na China, né? Olhando ali o quanto contribui, né, essas métricas para a universidade ou para aquele ambiente de pesquisa. As ferramentas de colaboração, né, então elas vão gerar melhorias na conectividade e interação entre esses pesquisadores, né, e isso é uma das funções aí que quando a gente pensa em Orcídea, da gente conseguir buscar parceiros de pesquisa. Gestão de dados, né, então, que é até uma das funções ali do ProdMais, né, a gente conseguir gerir dentro da universidade ou dentro da empresa como que está acontecendo aí a atuação desses pesquisadores, quem está pesquisando o quê, quais são os parceiros de pesquisa, quantas publicações, né, então gerar aí indicadores em relação à gestão de conhecimento. E o suporte ao pesquisador, né? Então, funcionalidades que ajudam os pesquisadores a gerenciar e disseminar os resultados de pesquisa e a manter informação da pesquisa organizada, né? Então, para o próprio pesquisador, isso acaba auxiliando a gente ali para conseguir entender a nossa produção científica. Aqui, em relação aos impactos, né, dessas ferramentas, em relação a funcionalidades, né? Então, a primeira é a integração entre os sistemas, e isso é uma coisa que, por exemplo, o Orcídea faz muito bem, né? De se integrar, inclusive com os sistemas das revistas, né? Para já buscar automaticamente essas informações. A gestão da identidade digital, né, que assegura o reconhecimento apropriado dos contribuintes acadêmicos através do rastreamento e contribuição e preservação da integridade, né, então crédito para quem realmente merece, e estabilidade das redes de colaboração, né, então suporta a colaboração contínua, coletiva e independente na localização geográfica dos pesquisadores. A gente consegue aí buscar quem que produz o que e onde, né. A gente tem ainda aqui, a gente considerou similaridades e diferenças entre essas plataformas. Então, como similaridade, a gente destaca a integração entre essas plataformas, colaboração, facilidade e usabilidade, é uma coisa que é bastante explorada, gerenciamento dos dados e identidade visual, né? Trazer aí plataformas que sejam atrativas para o usuário. Diferenças, né? Então, acessibilidade, nem todas as plataformas a gente tem aí acessibilidade. Análise de dados, são diferentes tipos de dados, avaliados de formas diferentes.
Escopo e aplicação também difere bastante cada tipo de plataforma, né? Então, por exemplo, o Web of Science, ele é muito mais voltado a gerenciar o paper, né? O que a gente produz e indicar ali a produção científica, enquanto o ORCID está mais voltado à gestão do currículo do pesquisador. Especialização de conteúdo, né? Então a gente tem aí plataformas voltadas à medicina, plataformas à tecnologia, cada uma em uma área diferente, as funcionalidades de análises e interoperabilidade, né? Dessas plataformas funcionarem conectadas com outras plataformas também, não são todas que têm esse tipo de funcionalidade. Então, aqui como conclusão, a gente traz, né, que ORCID, Scopus e o Web of Science desempenham um papel crucial à promoção da inovação, colaboração e gestão eficiente da informação, né, até pelo âmbito de atuação e nível de conhecimento dessas plataformas, né, referência que elas têm no mundo científico. Essas plataformas facilitam a visibilidade e rastreabilidade das contribuições científicas, promovendo aí a maior colaboração interdisciplinar internacional. E daí aqui como contribuição, então a gente tem a importância da implementação de bases para resultar a melhoria significativa da produtividade e da qualidade dos pesquisadores e projetos desenvolvidos. E como limitação, então, considerando aí a revisão de literatura, a gente considera que o fato de ter usado uma única base, né, só o Web of Science, ele contribui e traz aí informações bastante relevantes para a gente em pesquisa, mas não pode não estar enxergando todo, né, buscar outras bases, outras informações poderia contribuir para a pesquisa, e novos estudos longitudinais e integração com tecnologias emergentes, né, então a gente olhar aí o uso de inteligência artificial e outras coisas relacionados aí a essas bases de informação. Aqui algumas referências, e é isso, obrigada. Maravilha, Daniela. Você ainda tinha 17 minutos e meio para falar, se quisesse ter usado o tempo inteiro que você prometeu. Até mais, na verdade. Você tem mais de 20 minutos, estou brincando. Mas vamos lá. Vamos seguir a ordem da vez passada. Luísa, você quer começar, por favor? Quero parabenizar aí a Daniela pelo trabalho, né? E pela pesquisa realizada. Eu fiquei assim só com algumas sugestões assim na leitura, né? Eu acho que Daniela é mais assim algumas coisas que eu acho que pode ser um ponto de melhoria, né? Não, nem tanto perguntas. No item 4.1, quando você fala das principais funcionalidades e características das bases, né? Você apresenta a tabela 3, que dá essas funcionalidades, né? E eu acredito que cada funcionalidade dessa está relacionada com alguma dessas bases específicas, né, que trabalham isso mais fortemente, como a gestão de dados, a outras são métricas, suporte ao pesquisador. E a gente ter isso também, em alguma forma, nessa tabela, para a gente conseguir visualizar melhor como essa base está relacionada mais fortemente com essas funcionalidades, né? Até para questões mais críticas, né? E ao longo do texto, assim, eu não sei uma rearrumação, quando a gente vai lendo, ficou muito, autor, ano tal, discute a plataforma tal, aí autor tal fala do OCID, e assim, eu acho que talvez, assim, quando eu fiquei lendo, assim, ficou um pouco desorganizado talvez na minha cabeça, então uma forma de o leitor, de certa forma, entender melhor seria, basicamente, a gente diz uma rearrumação falando dessas ferramentas, dessas funcionalidades, né, com as ferramentas e trazendo esses autores até aqui mais divididos, né? Assim, porque foi uma percepção na própria leitura, né? Para a gente conseguir ter, de certa forma, esses resultados mais alinhados na leitura, né? Aí o 4.2 você traz a tabela 5, né, que fala desse impacto nos processos organizacionais e acadêmicos, né? Eu acho até que acaba que essas ferramentas que a gente está falando aqui, apesar de no título ele falar
para ambientes acadêmicos e corporativos, não sei até se o pessoal aqui concorda, a gente acaba que isso é muito restrito ao ambiente acadêmico. Às vezes o pessoal corporativo de outras organizações, quando a gente vai conversar assim no mundo empresarial, às vezes não conhece. Às vezes o próprio Lattes, que é uma coisa muito conhecida no Brasil, né? Mas na área, às vezes, em certas áreas corporativas, a gente vê que eles não são tão. Então, assim, eu fiquei com esse questionamento. Não sei, Daniela, se você concorda, que era até um ponto que a gente, na discussão, né, essas pesquisas, dessas bases de gestão do conhecimento, às vezes isso ser expandido, né, trazer essa discussão, porque tem muita coisa que ali está importante e que às vezes essas bases não são tão expandidas, né, para o mundo fora, quando a gente fala do mundo acadêmico, que a gente está dentro das universidades, pesquisadores, e pensar nessas bases como uma ampliação, né, de sair tanto desse mundo acadêmico. Você consegue perceber isso nesse estudo, no trabalho, assim, essa perspectiva? Então, esse é um dos objetivos aí do estudo do PRODE+, que é, de fato, trazer essa disseminação, né? Então, por exemplo, eu trabalho com captação de recursos públicos para inovação. E uma das bases desse recurso é a gente, de fato, aproximar a academia e empresa, né? Ter aí essa junção, né? Ter os pesquisadores dentro das empresas. E é, de fato, aí um problema dessas empresas conseguirem achar esses pesquisadores, porque eles não sabem por onde buscar, né? Então, a gente tem um LinkedIn que de alguma forma contribui, né, para isso, pensando em prática, né? Mas é isso mesmo. Então, a gente começou o estudo pensando mesmo em como trazer isso para a prática, né? Não só ficar tão centralizado na academia. No ambiente de inovação, por exemplo, nos parques de inovação tecnológica e empresas que trabalham mais com foco em pesquisa, eles vão sim utilizar essas bases, ainda não é no mercado, olhando todo, né, não é disseminada essas bases, mas quando a gente pensa em empresas que adotam de fato, né, pesquisa e desenvolvimento, eles vão olhar essas bases para buscar estudo, para buscar colaboradores, então faz sentido, mas é muito menor mesmo o uso do que é na academia, né? Na academia a gente se entra no mestrado, a primeira coisa que faz é criar o currículo Lattes, né? Eu tive até aula a respeito do currículo Lattes, como a gente precisa formatar ele para ele ser atrativo aí de pesquisa, né? Como colocar as informações corretas, e nas empresas a gente ainda não tem isso, né? Então, é bem essa dor que a gente busca estudar aqui na pesquisa. Falou até do próprio LinkedIn, aí eu penso LinkedIn, né, como uma ferramenta corporativa que muitos pesquisadores usam para se destacar, né, para ter o espaço no mundo corporativo, né, para ter também e aí começam as publicações, o LinkedIn, né, com essa forma de ter visibilidade nesse mundo corporativo organizacional fora a academia, né? Então, foi uma plataforma que acabou ajudando muito, né, os próprios pesquisadores acadêmicos a serem vistos, né? Então, assim, a gente pensar nessas bases que tem conteúdo, a gente tem ali as nossas informações, os nossos trabalhos, e que, de certa forma, isso ter essa ampliação dentro da gestão do conhecimento para se expandir, né? Aí, eu acho que os tópicos ficou muito bem organizado a divisão, voltando para a estrutura, né? Mas é mais a reorganização dentro deles mesmo, né? Eu gostei muito do 4.3 quando fala das diferenças e os pontos que são similares, né, entre as bases do conhecimento. Aí você traz, né, os pontos de semelhança, mas eu acho que até puxando mais um pouquinho aqui, falando das funcionalidades que a gente começou, ferramentas, pode trazer essa discussão aqui, né? Aí você fala das principais diferenças, as questões de acessibilidade, né? Que isso pode até ser mais discutido hoje dentro aqui da universidade, né? O que trabalha com algumas questões de acessibilidade também. A gente chega com muitos, às vezes, alunos com deficiência, pessoas com deficiências, que trazem essas dificuldades para a gente, né? Que essas bases, às vezes, não são acessíveis,
que isso precisa ser chamado a atenção, né? Que às vezes eles têm dificuldade de alimentar, de fazer buscas nesses sites, né? Alunos, pessoas da academia que têm deficiência. Então, assim, às vezes até um aprofundamento, né, nessas questões de acessibilidade dessas bases, eu acho que é importante, né, para chamar a atenção, para isso ser, de certa forma, ter um destaque dentro dos estudos. E então eu acho que mais ou menos os meus pontos seriam esses, né? Que seriam mais ou menos essa reorganização, alguns aprofundamentos que eu acho necessários quando a gente fala dessas questões de diferenças, trazer essas funcionalidades, quais são essas diferenças de forma mais aprofundada, né? Que são discutidas aqui. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Então, parabenizando aí pelo trabalho e pelo esforço aí da pesquisa. Muito obrigada, Liz. Marquei aqui, vou fazer as melhorias no artigo. Obrigada pelas contribuições. Maravilha, Fernanda. Bom, parabéns pela sua pesquisa. Na verdade, quanto a algumas contribuições, são alguns questionamentos mesmo que eu fiquei curiosa a respeito do trabalho quando eu fiz a leitura. Por exemplo, os termos eu vi aqui de busca, eu vou fazer as perguntas, acho mais fácil, e depois acho que você responde numa vez só, que são parecidas, né? Na verdade, os termos de busca, que eu vi que foram todos em português. Se você tentou utilizar a língua inglesa, colocar, né, em inglês, ou pensa em fazer isso a longo prazo, para aumentar ainda mais a ampliar, né, os dados, né, os achados. E também porque se acaso fez uma pesquisa prévia ou não, mas se não porque não foi incluso, como você mencionou, algumas bases, né, ali no seu referencial, porque não inclui o próprio termo Web of Science, Scopus, até mesmo questão do Mendeley ali nos seus termos de busca, se eles não contribuíram ou não chegou a olhar como foi feito a respeito disso. E por fim, se chegou a testar também outras bases de dados, né? Talvez a Scopus, acho que iria complementar bastante a pesquisa, ou se pretende fazer isso a longo prazo, né? Ao integrar outras bases de dados nessas buscas também. Tá, então vamos lá. Agora vamos contar a parte obscura da pesquisa, né? Quando ela não sai Imaginei. exatamente do jeito que a gente gostaria. Vou até anotar aqui. É... Quando eu fui fazer a base de busca, eu queria usar o Bibliometrics pelo R, se eu não me engano, que ele roda. Só que para você subir a base direto, você tem que subir ela pelo Web of Science. Ele permite fazer isso e as outras não permite. Eu até consegui rodar, fazer alguns gráficos, fazer algumas inferências por ali, só que não saiu exatamente do jeito que eu queria. Aí a gente foi atualizar a base, daí eu não consegui rodar mais com a base atualizada, ele não funcionou. E como eu queria submeter o artigo no Congresso, eu concluí ele do jeito que estava e não coloquei os dados ali do que a gente rodou no Bibliometrics, porque ia dar divergência, né? A base que eu fiz, a análise mais qualitativa era diferente do que eu rodei, porque entraram outros artigos aí que eram importantes para a pesquisa. Então, a gente foi sem o Bibliometrics e por isso foi da escolha da gente usar o Web of Science e não incluir outras bases, porque daí eu não... Até dá para fazer com Excel, mas eu não estava conseguindo anexar o arquivo. Então, tinha que ser o Web of Science mesmo para dar certo, para fazer a análise. Então, esse é o lado aí daquilo que a gente consegue fazer. No Web of Science, quando a gente faz a pesquisa, mesmo usando as palavras em português, ele traz as bases em inglês. Então, não sei, vou até testar na busca e ver se dá alguma diferença aí, se eu trago outros artigos que agreguem a minha pesquisa. Mas eu acredito que não vai trazer outros artigos só porque eu vou usar o termo em inglês, porque ela já faz essa busca automática. E como eu ia produzir o artigo em português nesse momento, a ideia da revisão de literatura é sempre a gente trazer aí o conhecimento básico para a gente seguir, né, para
para a parte mais aplicada da pesquisa. Então, não tinha interesse ali de fazer nesse momento em inglês, e sim o artigo que vai ser da tese, né, que vai para a revista internacional. Em relação a colocar o Web of Science, Mendeley e outras bases de dados, o que eu gostaria de buscar de base de conhecimento são as bases de gestão do pesquisador e não necessariamente a base de artigos. E a resposta não foi essa, né? Então, quando eu coloquei lá a base de gestão de conhecimento, veio muita coisa dessas bases, né, do Web of Science, mas o que eu queria mesmo eram as bases mais parecidas com o ORCID, né? Porque o ProdMais ele funciona como a gestão do pesquisador e não dos artigos, né? A minha ideia era focar nisso. Só que os resultados, e a gente analisa resultados, eles vieram com todas as bases, e a gente vai analisar todas as bases, porque é o que é a revisão da literatura, né? Foi o que veio para mim de literatura. Mas a minha pesquisa ela é voltada com o ProdMais, que ele faz tipo ORCID, né? Mas ele usa o nosso currículo Lattes, né? Então ele vai buscar aí os artigos ele na verdade ele é uma interface do Lattes, né, que permite a gente usar outros filtros diferenciados para conseguir avaliar aí a produtividade dos pesquisadores. Consegui responder aí todas essas perguntas? Faltou alguma coisa, Fernanda? Não, conseguiu sim. Só essa minha curiosidade mesmo. Obrigada, viu? Nada, que é isso. Maravilha. Antes de tudo, parabéns pelo tema, é um tema bem interessante. Antes de começar a fazer comentários sobre isso daí, vocês falaram de Mendeley, né? Eu tenho o Roa Mendeley. Eu migrei para o Zotero. Então, eu sugiro que quem pudesse, se ainda não, olha, o Zotero, o Mendeley, ele pediu para fazer uma atualização no meu computador. Depois que eu fiz, ele quebrou todos os meus papers. Não estava nada funcionando. Aí eu migrei para o Zotero, consegui importar toda a minha biblioteca do Mendeley e funciona muito melhor, gente. Então você consegue importar tudo, mas enfim. Vamos lá, eu tenho um bocado de dúvidas aqui e questionamentos, né? Primeiro, para mim está um tanto quanto confuso qual é o objetivo do paper, porque primeiro você falou que era melhorar processo organizacional, aí depois você falou que não, que o objetivo era para o pesquisador poder se inserir no meio. Então, a pergunta de pesquisa para mim não está muito clara, certo? Esse é o primeiro ponto. Aí entra também na parte da tua estratégia de busca, né? Tem termos aqui que são muito genéricos. Você tem pesquisa acadêmica, você tem ciência da informação, dados acadêmicos. Isso daí pode aparecer em qualquer contexto que se você traduzir isso daí para o inglês, a tua busca no Web of Science ela vai skyrocket. Com certeza você vai encontrar algumas centenas de milhares de artigos. Então, eu escolheria um pouco melhor as palavras-chave para, de fato, representar aquilo que você está querendo buscar, né? E aí você acaba incluindo aqui muitas bases, por exemplo, quando você coloca na pesquisa o ORCID, por exemplo, né? Você pode ter tanto resultados que estão investigando o papel do ORCID, que eu acho que é mais ou menos o que você busca fazer, mas você pode ter vários papers que usaram o ORCID para fazer um proxy de alguma coisa, para justamente entender quando pesquisadores saem de uma instituição para outra, e por aí vai. Então, a pergunta de pesquisa ela pode ter sido completamente diferente. Então, eu acho que acho que tem que ficar mais claro o que é que você está querendo medir, não é? Então, isso para mim é que. E por fim, sempre que você fala vou fazer uma revisão da literatura. Beleza, eu acho fenomenal, né? Você vai lá, você busca um apanhado de coisas do que se sabe na literatura, que teorias usaram para investigar tal coisa, quais são os principais achados. E, por fim, quais são direções futuras, né? O que é que está faltando ainda entender naquele apanhado de coisa que eu investiguei, né? Então, isso eu também senti falta, sabe? O que é que a gente sabe
sobre o impacto dessas bases no, na, no processo organizacional e o que é que a gente ainda precisa saber. Então, isso também não está claro para mim, tá bom? Eu queria deixar aqui links, eu acho esse cara muito bom, é o Zach Simsek. Ele foi editor do AMJ, foi editor do Journal of Management. Quando ele estava no Journal of Management, ele escreveu 3 editoriais sobre como escrever paper e escreveu mais 2 artigos sobre como fazer revisão de literatura, né? Então, eu tô lendo como escrever papers de revisão, né? Então, tem esse daqui, que ele dá um passo a passo aí bem legal sobre como fazer esses artigos, e nesse outro ele fala sobre, é meio que o artigo subsequente, né? O artigo que vai conversar com ele. Um está no Organizational Research Methods e o outro está no Journal of Management. Então, são 2 periódicos muito bons, né? Eu não sei, primeiro eu queria ouvir de você antes de continuar falando. Eu acho muito importante essas críticas. As palavras-chave elas foram mesmo um problema, porque eu venho da área de consumo e transformação digital, então as minhas pesquisas eram voltadas a engajamento, a experiência com a marca, né? E daí assim foi uma virada de chave para mim bastante brusca, né? E isso leva aí uma curva de aprendizado, né? Então para mim é bastante importante essas percepções de vocês, né, que eu acho até que é uma das funções aí do congresso, né, por isso que a gente participa de congresso, para a gente melhorar e entender as nossas pesquisas de forma diferente e melhorar, mas eu acho que faz bastante sentido e eu vou seguir aí essas sugestões e tentar. Eu usei, né, a gente tentou aí outros conjuntos de palavras-chave, mas muitas delas não davam resultado, mesmo usando em inglês. Então, é uma coisa aí que a gente tem que pensar e vou debruçar aí na questão de pesquisa e tentar aprimorar ela, avaliar diferente, para ver se a gente consegue trazer outras contribuições em relação ao conhecimento do tema. Olha, concordo com você 100%, tá? O congresso é justamente para a gente ouvir feedback, melhorar o paper, tanto que eu já apanhei em congresso na vida. E foi sempre bom porque você acaba saindo com novas ideias, né? Acho que o ponto principal aqui eu acho, pensar qual é a tua pergunta de pesquisa de verdade. E quem é que você está querendo ajudar? Você está querendo ajudar pesquisadores, está querendo ajudar universidades, está querendo ajudar empresas e está querendo ajudar a fazer o quê, né? Então, isso para mim, a pergunta ainda está muito. Acho que está meio solta ainda. Você precisa pegar e amarrar ela um pouquinho mais, sabe? Acho que não tem mais nenhuma consideração. Alguém tem mais alguma coisa? Obrigada, Thiago. Ajuda bastante, como eu disse, né, essas considerações de vocês. Vou debruçar aqui em cima do estudo, de repente começar, né, de novo, fazer novamente, né, todo o processo e ver se a gente consegue aí resultados mais aprofundados e melhor. Vou tentar afunilar aí a questão de pesquisa conforme Maravilha. sugerido. Muito obrigada. Obrigado, gente. Eu vou agora fazer propaganda de um evento que eu estou organizando, a Fernanda já sabe. Eu estou organizando, é um evento patrocinado pela divisão de estratégia do Academy of Management, né? Então, a gente está fazendo um Professional Development Workshop, vai ser no dia 26 de novembro, né? Então, mandei agora o PDFzinho do evento para vocês, né? Vai ser dividido em 2 partes, então, de manhã, a gente vai ter 2 pesquisadores brasileiros. Um é o João Albino, que está na University of South Carolina, e o Sandro Cabral, colega meu, falando sobre como fazer uma carreira de sucesso internacionalmente, sendo pesquisador aqui brasileiro, né? Depois a gente vai ter o Zach Simsek, que é justamente o autor desses 2 papers aí que eu mandei. O Zach vai falar sobre escrita acadêmica, como escrever paper, né? O Zach, pô, 6 anos como editor do Academy of Management Journal, editor do Journal of Management, editor do Strategic Entrepreneurship Journal. O Zach é um cara fenomenal, casado com uma brasileira, por sinal. A gente tá trazendo ele para cá para o INSPE no começo de dezembro, ele vem dar um seminário. E depois de 11h30 meio-dia, a gente vai ter a Samina Karim. Samina é editora do Org Science.
para falar sobre o processo de revisão em Top Management Journal. Como é que funciona, quais são as principais armadilhas que os autores caem, tudo isso daí. Aí, no período da tarde, a gente vai ter o Leandro Pongelup, que é professor lá de Wharton, da, acho que da 1 a 1h30, mais ou menos, falando sobre como usar dados no contexto de países em desenvolvimento para publicação. E o Leandro, ele conseguiu publicar paper, olha, se você olhar, se você procurar por Leandro Pongelup, você vai ver. Ele tem no Management Science um paper que ele fala sobre desmatamento na Amazônia. Ele tem dois papers, um no Strategic Management Journal e outro no ASQ, falando sobre favela, empreendedores em favela. Então, o Leandro conseguiu usar esses dados para publicar em journals excelentes, sabe? E aí, por fim, né, a cereja do bolo vai ser uma sessão de feedback para paper, que a gente vai ter no período da tarde, né? Então, se vocês tiverem um working paper aí em inglês que quiserem mandar, com a ideia de mandar para a Academy of Management, para a conferência no final de janeiro, manda lá, que aí a gente vai conseguir, para cada paper a gente vai arrumar um mentor, né? Então, a pessoa vai ter um feedbackzinho especial aí pro paper. Tá bom, gente? Então, olha, obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela sessão maravilhosa e desejo a vocês aí um ótimo fim de semana. E qualquer coisa, se quiserem sempre trocar uma ideia, eu estou à disposição. Vai ser um prazer conversar com vocês. Tá aqui no chat meu e-mail, tá bom? Quero agradecer, professor Tiago, aí, né? A moderação aí da sessão, as contribuições. Lembrando de responder, que eu coloquei novamente no chat, né? Que a organização do evento pede para responder o questionário, né? De avaliação. Então, coloquei o link aí novamente. Parabenizar aí os trabalhos aí que... Professor, só uma dúvida. Esse trabalho que faltou, é o senhor que tem alguma ficha de presença, algum que não tem aqui? Senão eu vejo Não tem com... ideia. Eu vou colocar uma observação que o apresentador não vê, Ok, então. Então, tá é bom? isso. Tchau, gente. Qualquer Tchau, até mais, também viu? estou à disposição. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais.